Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 16 de novembro. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Vinheta! Time, seguimos com data FIFA e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, já deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também trago um melhor palpite e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! Começando às 11 da matina, qualificação para a Copa do Mundo na Europa, jogo entre Hungria e Irlanda. No grupo, Portugal vem na primeira colocação e Hungria e Irlanda provavelmente brigando aqui pela segunda vaga de repescagem. Armênia, na última colocação, joga para cumprir tabela. Então é um jogo extremamente importante para essas duas seleções. Puxando a race da Hungria em casa, é uma seleção que oscila, mercado de gols vem forte. A Irlanda jogando fora também oscila e mercado de gols dos últimos 5 jogos fora em 3, pelo menos 2 gols. Como a Hungria joga em casa, um leve favoritismo aqui para a Hungria. Hungria empate anula, dupla hipótese Hungria. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Hungria e Irlanda. Vamos lá, jogo para 2 gols, 85%. Partida para menos de 4 gols, 75%. Com relação aos escanteios, Hungria 5.3 de média, Irlanda 3.3. Cartões, Hungria 2.1, Irlanda 1.9. É um jogo decisivo, pelo menos um cartão para cada seleção. Szoboszlai em campo como titular, atleta da Hungria, é um jogador interessante para desarmes e finalizações. Fechou? 11 da matina, qualificação para a Copa na Europa, jogo entre Portugal e Armênia. Portugal, líder do grupo e deve fechar na primeira colocação, e a Armênia é a última colocada. Time pré-live, não tem o que inventar, vitória de Portugal. Qual que é o problema? A cotação é muito baixa. Então, primeiro tempo, Portugal na pressão, vitória de Portugal já no primeiro tempo e também, claro, um gol já no primeiro tempo. O que eu gosto aqui também no primeiro tempo? Finalização e escanteio a favor de Portugal. Mais de 5,5, mais de 6,5, mais de 7,5 finalizações Portugal no primeiro tempo. Mais de 0, mais de 1 escanteio Portugal também no primeiro tempo. Provavelmente Portugal com muita posse de bola e bastante pressão. E se o gol não sai rapidamente, as finalizações e escanteios devem acontecer. Cristiano Ronaldo não estará em campo, foi expulso na última partida. Isso é importante aí de repente para mercado de jogadores. Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aqui para Portugal e Armênia. Jogo para 2 gols, 75%. A probabilidade não é tão alta, mas pré-live eu acredito sim numa partida para pelo menos 2 gols, pelo menos 2 gols de Portugal no jogo. Com relação aos escanteios, Portugal 7.5, média alta, Armênia 4.1. Dá para pensar em um escanteio de 0 a 10 minutos, alta probabilidade aí para acontecer, se a gente olhar os dois lados. E também, final do primeiro tempo, vai que Portugal ainda não fez o gol ou tá perdendo a partida, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Portugal 1.8, Armênia 2. Time, vamos lá. Uma provável escalação aqui, ó, para a seleção portuguesa. Lembrando, escalação oficial somente 1 hora antes da partida. Como eu comentei com vocês, o Cristiano Ronaldo não vai jogar. Provavelmente Gonçalo Ramos entrando em seu lugar. Então é um jogador interessante aqui, ó, para chute a gol ou mesmo gol, Gonçalo Ramos. E para finalização e chute a gol, Bruno Fernandes. Até porque Cristiano Ronaldo fora, o homem da bola parada vai ser o Bruno Fernandes. Fechou? 14 horas, mais uma partida aqui de qualificação para a Copa. Jogo entre Albânia e Inglaterra. Time, muito cuidado com essa partida. Por quê? É amistoso de luxo. A Inglaterra já está classificada na primeira colocação, não muda mais. E a Albânia
vem na segunda colocação, vaga de repescagem, também não altera mais. Ou seja, temos aqui um amistoso de luxo na qualificação para a Copa. Pré-live eu não faço nada. Ao vivo, se der algum padrão, aí executa. Obviamente, tecnicamente falando, a Inglaterra é uma seleção mais forte. Mas, de novo, ela não precisa de nada. A gente precisa ver aqui se o técnico não vai dar uma rodada no elenco para testar alguns jogadores. Então, bastante cuidado. Fechou? 14 horas, mais uma partida aqui de qualificação para a Copa. Jogo entre Azerbaijão e França. A França já está classificada para a Copa do Mundo na primeira colocação e Azerbaijão é o último colocado e vai continuar na última colocação. Detalhe, Mbappé não vai jogar essa partida. Sentiu e já voltou para o Real Madrid, tá beleza? Então, o que a gente faz pré-live aqui? Nada. Por quê? A cotação da França é uma cotação extremamente baixa e a França já está classificada. Agora, ao vivo, a França amassando o Azerbaijão na pressão e uma cotação maior, aí a gente pode buscar a vitória da França. De novo, é uma análise bem parecida aqui com a análise da Inglaterra. A França, tecnicamente, é muito mais seleção, só que ela não precisa de nada. E a cotação pré-live tá muito baixa. Fechou? 14 horas, mais um jogo de qualificação para a Copa, que na verdade é um amistoso de luxo. Jogo entre Sérvia e Letônia. A Sérvia vem na terceira colocação com 10 pontos, não chega mais na Albânia, e a Letônia é a quarta colocada com 5 pontos. Também já está fora aqui por essa qualificação. Temos de novo um amistoso de luxo. Tecnicamente, a seleção da Sérvia é superior e joga em casa. Então, ao vivo, a Sérvia é melhor na partida e uma cotação interessante, vitória da Sérvia. E vamos lá, 14 horas, mais uma partida de qualificação para a Copa. Agora sim, um jogo que vale bastante. Partida entre Ucrânia e Islândia. No grupo, a França vem na primeira colocação e vai ficar aqui na primeira colocação. Islândia e Ucrânia brigam pela segunda vaga, vaga de repescagem. Ou seja, é um jogo importantíssimo para essas duas seleções. Localização neutra, tá bom? Obviamente que não tá rolando o jogo na Ucrânia. Se a gente puxar aqui os 5 últimos jogos em casa da Ucrânia, ela perdeu uma, perdeu para a França, derrota normal, ganhou 3, empatou outra. Mercado de gols muito forte. A Islândia, como visitante, são 3 derrotas e 2 vitórias. Mercado de gols eu também gosto. Então aqui pensando em resultado, eu acho que a Ucrânia não perde. Ucrânia, empate anula, dupla hipótese, Ucrânia. E pensando em gols, um jogo para pelo menos 2 gols. Probabilidade aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Ucrânia e Islândia. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 85%. Gol já no primeiro tempo, 80%. Primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Com relação aos escanteios, Ucrânia 5.4, Islândia 2.5. A Islândia, ela produz poucos escanteios e ela sofre muitos escanteios jogando como visitante, 7.1. Então dá pra gente pensar aqui num primeiro tempo com mais escanteios para a Ucrânia e também uma race 3 cantos Ucrânia. A Ucrânia fazendo 3 escanteios primeiro que a Islândia. Com relação aos cartões, Ucrânia 1.3, Islândia 2.3. Fechou? 16h45, mais um jogo de qualificação para a Copa. Jogo entre Israel e Moldávia. Time é o seguinte, no grupo, nesse momento, a Noruega na primeira colocação e provavelmente vai ficar na primeira colocação e a Itália é a segunda colocada. Israel, Estônia e Moldávia, nessa qualificação, não dá mais. O que eu tenho aqui? Um amistoso de luxo. Obviamente que olhando as duas seleções, a seleção de Israel tecnicamente é superior e enfrenta uma Moldávia que dos 7 jogos que fez nessa qualificação, não venceu nenhuma partida, empatou uma e perdeu 6. Ou seja, Israel jogando em casa tem tudo para vencer. Ao vivo, Israel melhor na partida e uma cotação bacana, vitória de Israel. Dá para pensar também no pré-live, Israel para vencer um dos tempos, uma das partes, tá beleza? Com relação a gols, Israel em casa é uma seleção over e a Moldávia como visitante também over gols. Uma partida aqui para pelo menos 2 gols. 16h45, mais um jogo de qualificação para a Copa.
Jogo entre Itália e Noruega. Time, o negócio é o seguinte: a Noruega vem na primeira colocação e a Itália é a segunda colocada. Se a Itália quiser pegar essa primeira vaga aqui da Noruega, o primeiro lugar, a Itália precisa ganhar por 9-0. É isso mesmo, você não escutou errado. Se a Itália quiser fechar na primeira colocação, vaga direta para a Copa do Mundo, a Itália em casa precisa meter um 9-0 na Noruega. Ou seja, é um resultado extremamente difícil de acontecer. Provavelmente aqui a Noruega já está classificada para a Copa do Mundo e a Itália vai para a repescagem, tá beleza? Pré-live, o que a gente pode imaginar dessa partida? Um jogo para gols. Essas duas seleções vêm numa tocada muito forte para gols. A Itália em casa, extremamente over gols, e a Noruega, mesmo jogando como visitante, extremamente over gols. Só vou falar, hein, Noruega? Primeiro tempo contra a Estônia, não fez gol. Aí depois começou o segundo tempo, fez 1, 2, 3, 4 gols em, sei lá, 15 minutos. Te contar. Tamo de olho, paciência. Tem que ter estômago nessas situações. Voltando para análise, pré-live, uma partida aqui para gols, tá? Probabilidades na tela. Probabilidades na tela aqui para Itália e Noruega. Vamos lá. Jogo para 2 gols, 90%. Jogo para 3 gols, 80%. Pré-live é um jogo bom para gols. Primeiro tempo, 85% a probabilidade para a gente já ver um gol. Então, primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Escanteios, Itália, 6.7, Noruega, 5 de média. Cartões, Itália, 1.5, Noruega, 1.6. Haaland, em campo como titular, é um jogador excelente aí para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 16h30, Campeonato Brasileiro Série B. Separei um jogo bem importante aqui na rodada. Partida entre Criciúma e Botafogo de Ribeirão. Time, é o seguinte, Campeonato Brasileiro Série B, faltam 2 rodadas aí para finalizar, tá certo? Chegou a hora do vamos ver. O Criciúma vem na 5ª colocação, briga por vaga de acesso para a primeira divisão, e o Botafogo de Ribeirão, ele luta para não cair. Jogo importantíssimo para essas duas equipes. O Criciúma em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 3, empatou 1, só perdeu 1, mercado de gols vem muito forte. O Botafogo de Ribeirão jogando fora oscila e mercado de gols também vem forte. Vamos lá. Pensando aqui em resultado, Criciúma empate anula, Criciúma para vencer um dos tempos, uma das partes. Pensando em gols, por mais que a Série B seja um campeonato para menos de 4 gols, essa partida tem uma tendência para pelo menos 2 gols, tá beleza? Probabilidade aí na tela. Probabilidade na tela aqui para Criciúma e Botafogo de Ribeirão. Jogo para 2 gols, 80%. Gol já no primeiro tempo, 60%. Escanteios, Criciúma, 6 de média. Botafogo de Ribeirão, 4. Time, vamos lá. Final do primeiro tempo. Jogo em alta intensidade. Partida ainda 0-0. Ou vai que o Criciúma tá perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? Cartões, Criciúma, 2.6, Botafogo de Ribeirão, 2.6, jogo importantíssimo para as duas equipes, pelo menos um cartão para cada lado. 16h30, ainda no Campeonato Brasileiro da Série B, a Ferroviária recebendo o Atlético Paranaense. O Furacão, vice-líder, não pode vacilar. O Furacão, nesse momento, tem 59 pontos. Só que fora da zona de acesso, olha, Criciúma tem 58, o Goiás 58, Novo Horizontino 57, times que podem chegar se de repente o Furacão tropeçar. Vai jogar contra a Ferroviária, que vem dentro de zona de rebaixamento, fazendo um jogo aqui dos desesperados para não cair. Vamos dar uma olhadinha na race. A Ferroviária em casa, dos 10 últimos jogos, só ganhou uma partida. Ganhou do Amazonas, que está lá embaixo. O Furacão, como visitante, oscila. Ganhou 2, empatou 1, perdeu 2. Mesmo jogando fora de casa, eu acho que o Atlético Paranaense não perde. Dupla hipótese, Atlético Paranaense. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Ferroviária e Atlético Paranaense. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 70%. As duas probabilidades aí baixas. Escanteios, Ferroviária, 5.6, Atlético Paranaense, 4.7. Talvez aqui, ó, final do segundo tempo, o jogo em aberto, um escanteio no final do segundo tempo.
Cartões, Ferroviária 2,8, Furacão 2,5. Jogo importantíssimo para as duas equipes, pelo menos um cartão para cada lado. 16h30, mais uma partida aqui no Brasileirão da Série B, o Goiás recebendo o Novo Horizontino. O time é o seguinte, Goiás, sexta colocação, 58 pontos, e o Novo Horizontino na sétima colocação tem 57. As duas equipes precisam de um bom resultado para buscar aqui, ó, zona de acesso, tá beleza? Puxando o Race, o Goiás em casa, dos 5 últimos jogos, perdeu 3, empatou 1, só ganhou uma partida. Ou seja, mesmo jogando como mandante, o Goiás não vive um bom momento. O Novo Horizontino jogando como visitante, uma derrota apenas, 2 vitórias e 2 empates. O negócio é o seguinte, como o Goiás joga em casa, o mercado ele dá uma cotação menor para o Goiás e uma cotação maior para o Novo Horizontino. Mas a race do Goiás, pré-live, não me agrada. Por esse motivo, pensando em resultado, handicap asiático mais 1, Novo Horizontino. Probabilidades aí na tela. Probabilidades na tela aqui para Goiás e Novo Horizontino. Jogo para 2 gols, apenas 55%, probabilidade bem baixa. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Escanteios, Goiás, 6,1 de média, Novo Horizontino, 5,6. Cartões, Goiás 1,2, Novo Horizontino 2,3. E vamos lá para fechar Campeonato Brasileiro Série A. Às 19 horas, o Bragantino recebe o Atlético Mineiro. Time é o seguinte, o Atlético Mineiro vem na 9ª colocação e o Bragantino na 11ª colocação. Brigam por vaga de Sul-Americana e de repente, quem sabe, uma vaguinha aqui na pré-Libertadores, tá beleza? Com relação a race, o Bragantino em casa ganhou 2, empatou 2, perdeu 1. O Atlético Mineiro jogando fora, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Mas, na verdade, o que me chamou a atenção, o Bragantino em casa, dos 5 últimos jogos, meteu gol em 4. E o Atlético Mineiro jogando fora, ele dos 5 últimos jogos, ele sofreu gol em 4. Então, pré-live, over meio gol Bragantino. Pelo menos um gol do Bragantino na partida. E eu vou mostrar para vocês também escanteios e cartões que pode ser bacana nessa partida. Vem comigo. Vamos lá, falando de escanteios, o Bragantino tem uma média de 4,7 e o Atlético Mineiro 3,6. O que eu gostei aqui? Final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade e o gol ainda não saiu, ou o Bragantino perdendo, um escanteio no final do primeiro tempo, tá beleza? E com relação aos cartões, o Bragantino tem uma média de 2,7 e o Atlético Mineiro também 2,7. Pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, como é que ficou o meu melhor palpite para o dia de hoje? Jogo entre Portugal e Armênia. Vitória de Portugal. Primeiro tempo, mais de um escanteio para Portugal. Primeiro tempo, mais de 6,5 finalizações para Portugal. E no confronto entre Itália e Noruega, um jogo para pelo menos 2 gols. Esse é o melhor palpite para hoje. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão. Bora! E como é que ficou o palpitão pro domingão? Vamos lá. Jogo entre Hungria e Irlanda. Hungria, empate anula. Portugal e Armênia. Vitória de Portugal já no primeiro tempo. Ucrânia e Islândia. Jogo para mais de 1,5 gols. Criciúma e Botafogo de Ribeirão. Criciúma, empate anula. Esse é o palpitão aí pro domingão. Time, vídeo tá acabando. Não esquece do like e do comentário para fortalecer. E amanhã a gente trazer tudo de novo. Não menos importante, vou deixar no primeiro comentário fixado o nosso grupo gratuito. Aproveita, tem muita coisa boa e o melhor, é de graça. Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.